Olá, João Batista. O corredor de umidade segue posicionado, levando bastante chuva na parte mais central do Brasil e especialmente lá no norte, né? Em algumas regiões do Pará, a gente tem visto que as chuvas têm sido de fato muito volumosas. Em alguns pontos também, inclusive aqui no interior de São Paulo, de forma muito isolada, algumas precipitações ocorreram também, porque o corredor de umidade está cortando ali por Minas Gerais, né, João? Então sempre respinga alguma coisa ali na borda, então aqui nessa parte mais divisa de São Paulo com Minas Gerais, algumas chuvas podem, claro, acontecer por conta dessa proximidade com o corredor de umidade. Vamos ver a nossa previsão, como é que ela fica? Então tá, pessoal de casa aí acompanhando na tela, a previsão para amanhã, dia 13 de março. Olha o indicativo, as regiões com chance de chuva. É justamente essa mesma que a gente vem falando nos últimos dias, né? Porque o corredor de umidade está parado, levando muita chuva em vários pontos. Então, essa chuva ela corta aqui, ó, desde Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, então ela corta aqui, ó. Ela vai subindo na diagonal, passa pelo Triângulo Mineiro, passa por Goiás, chega então lá no estado do Mato Grosso e Pará, já conectando com a umidade da Amazônia. Esse é o posicionamento do corredor de umidade, né, das ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, esse fenômeno meteorológico aí que é o principal formador de chuva na época chuvosa, na estação chuvosa, né, quem causa chuva aí para a região central do Brasil. Então, para amanhã, sábado, esse é o cenário, fica cortando aqui o Brasil, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará, principalmente. Alguma chance de chuva aqui no Mato Piba, mas ela fica restrita ao Maranhão e Piauí. Tá? Na Bahia não deve chover, falando de Mato Piba, e no Nordeste também sem chance de chuva. A mesma coisa que é o cenário aqui para o sul do Brasil. Né? Você pega aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo e também Paraguai, sem chuva, porque o corredor de umidade fica parado aqui, então nas extremidades, né, João? Não chove, né? A gente fala isso aí sempre pro pessoal de casa. Vamos avançar então, ó, dia 14, a gente avança e chega no domingo. Então, quais são as regiões com chance de chuva? O corredor de umidade ele segue posicionado, né, nessa faixa, mas só que, olha só, João, já tem um pouco de indicativo mais de chuva no interior de São Paulo. Então, esse azulzinho é a chuva bem fraquinha, ali 5 milímetros, quase nada de chuva. Mas no meio disso aqui pode ter alguma nuvem um pouquinho mais carregada, então dá uma pancada um pouquinho maior, ali 10 milímetros, né? Então isso pode acontecer. Mas o destaque então fica assim, ó, a chuva sai lá, ela desce, né? O corredor desce, então não chove no Espírito Santo, então o corredor de umidade fica aqui, ó, cortando do Rio de Janeiro, Minas, interior de São Paulo, Goiás e conecta lá na umidade da Amazônia, levando chuva então para o Mato Grosso e também para o Pará. Chama atenção, João, aqui, ó, olhando no domingo, que os volumes são bastante acentuados, então, né? Aqui para o Mato Grosso e também para o Goiás, inclusive aqui no entorno do Distrito Federal. Então tem várias cidades aqui com grande produção de grãos, o pessoal fica atento. Chuva deve ser bastante volumosa no domingo. No sul, o tempo fica aberto, ó. Então o pessoal do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os amigos lá no Paraguai, todo mundo vai seguir trabalhando, trabalho de campo, colheita a todo vapor, não deve ter chuva. Alguma coisinha aqui no litoral, ó, do Paraná e Santa Catarina, mas são volumes pequenos. No Nordeste, o tempo segue seco, assim como na Bahia, e no Mato Piba, aqui pensando no Maranhão e Tocantins, a gente tem um indicativo de chuva, sim, são volumes ali que podem chegar a 15, 20 milímetros. Isso no domingo. Vamos ver como é que abre a semana, então? Próxima semana, vamos ver. Segunda-feira, olha lá. O corredor de umidade segue posicionado, então, só que já está um pouco fragmentado e a chuva começa a querer ganhar corpo também no Mato Grosso do Sul. Então, o norte do Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui ó, a região de divisa com Goiás, por exemplo, aqui ó, a região dos Chapadões, isso aqui já está com chuva, né, um indicativo de volumes de 15, 20 milímetros pode acontecer nessa faixa norte do Mato Grosso do Sul. Então, o pessoal do Mato Grosso do Sul, trabalho de campo e de colheita da soja vai ir firme até no domingo. Na segunda-feira já tem um indicativo de chuva. Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e Paraguai deve ficar com o tempo seco ainda no domingo, na segunda-feira, tá? Mas o restante dessa região aqui, que já pega São Paulo, Minas, aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? A chuva se consolida no interior de São Paulo já a partir de segunda-feira. No domingo tem chance, mas na segunda-feira a chuva se espalha com volumes aqui na casa dos 20 milímetros. No Mato Grosso segue aquela chuva volumosa, então, né, João, aquele problema lá que o pessoal do Mato Grosso tem encontrado para fazer a colheita. Infelizmente, esse padrão se mantém aí para os próximos dias,
com bastante chuva. Reforçando então, Nordeste seco também na segunda-feira, mas novamente com indicativo de chuva aqui em boa parte do Mato Piba, por exemplo, Maranhão e Piauí. Um pouquinho de nebulosidade também no oeste da Bahia. Então esse é o cenário, João. A semana abre com chuva no Mato Piba, mantém o corredor de umidade cortando o centro-oeste e também se espalha um pouco dessa chuva no interior de São Paulo. Então esse é o resumo para segunda-feira. A semana abre com chuva em várias regiões. E a nossa cidade agrícola de hoje, então, vamos atendendo o pedido de todo o pessoal de casa. Vamos trazer aqui hoje a informação de Doutor Camargo, lá no interior do Paraná. Está ali pertinho de Campo Mourão, né? Pertinho ali de Cianorte. O pessoal se localiza mais ou menos, né? Pertinho de Maringá. Então o pessoal toma essa informação como referência mais ou menos para aquela região. Então o que a gente tem aqui dos próximos 6 meses? Lembrando do pessoal de casa que a barrinha azul é a previsão e a barrinha vermelha é a média climatológica, para a gente ter aquela referência. Então vamos lá, olha o mês de março. Muito positivo em termos de previsão de chuva. A tendência é que seja um mês com chuvas interessantes. 176 milímetros previstos, enquanto a média é 121. A gente sabe que agora essa semana está sendo de tempo seco, né? Porque o corredor de umidade está mais ao norte, mas a sequência do mês promete ser um mês de chuvas interessantes. Já o mês de abril, João, daí é aquela coisa que a gente vem falando. No mês de abril já tem um corte das chuvas no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente tem acompanhado, né, nos últimos dias. E no Paraná também, olha só, apenas 13 milímetros previstos, enquanto a normal climatológica, a média da região é 97. Então é um mês que tem um impacto importante na precipitação. A gente tem que torcer para que março de fato seja chuvoso, mas não ao ponto de atrapalhar o plantio do milho e safrinha, mas ao mesmo tempo é importante que chova para garantir, né, o suprimento de reserva hídrica, né, porque abril vai ser bastante seco. E essa tendência de tempo mais seco ela se mantém. Olha só, maio, 36 milímetros, enquanto a média é 120. Então a gente tem pelo menos 2 meses bastante complicados em termos de chuva, né, João? Os volumes vão estar bastante baixos para a região, isso que pode comprometer a produtividade da safrinha. Vamos ver o que vai acontecer e torcer para que não se confirme. No mês de junho, a chuva retorna, 76 milímetros, enquanto a média é 88, então é um volume positivo, muito próximo da média, tá? Mas em julho, novamente, uma estiagem, 4 milímetros apenas, enquanto a média é 76. Então veja isso aqui, João, é o efeito clássico da laninha no sul do Brasil, muita irregularidade da chuva. Então você tem alguns períodos com chuva muito baixa, aí depois em junho, por exemplo, recupera, depois em julho decai drasticamente a chuva. E em agosto ela dispara 156 milímetros, enquanto a média é 73. Então, muita irregularidade. Atenção para o pessoal de casa, quem está pensando em arriscar uma área maior na safrinha, não é um ano indicado para tomar medidas nessa linha, né, de arriscar. Então tem que ser o mais conservador possível, porque o efeito prático da laninha vai ser sentido a partir de abril, lá na região sul. Essas são as nossas informações, João. Hoje, Doutor Camargo. Na segunda-feira a gente retorna com mais informações e uma outra cidade agrícola aí atendendo os pedidos do pessoal de casa, os nossos amigos. Até mais, João.